Olá, eu sou a Isa. Eu ferrei, né? Eu sou a velha aqui. Eu sou a velha. E eu sou a Bia. Estamos começando um episódio um pouquinho diferenciado hoje. Ao vivaço. Isso. Estamos aí esperando alguém entrar, mas como a nossa intenção aqui é... Fala, tia! Oi! Um oi aí pra galera que tá entrando. Deixa eu ver. Sejam bem-vindos à nossa live. Eu sou a Beli. E eu sou a Bia. E nós hoje vamos fazer um episódio ao vivo. Bem diferente, né, gente? A gente só precisa que vocês dêem um ok sobre o áudio, pra ver se o áudio tá bem, se tá conseguindo nos ouvir. Se tá tudo bem, tá fluindo. Fala, Murilo! Murilo! Sejam bem-vindos aí. Deem um okzinho aí se tá dando pra escutar bem, se não tá. Se tiver, a gente vai seguir aí. Tá top. Tá top? Então a gente vai seguir aí. Então hoje a gente vai continuar com a segunda parte, um cenário um pouquinho diferente também, tudo diferente hoje. Diz aí, quem acompanhou o último episódio que saiu sobre os problemas dos novos convertidos. Vocês viram? Primeira parte dele aí foi super interessante da gente gravar. E além da gente achar super interessante, a gente decidiu então continuar, né? Isso. Seguir com a gravação. Até porque as perguntas que vocês mandaram aqui mesmo no Instagram, a gente não conseguiu responder todas no primeiro vídeo. Já deu 1 hora de episódio respondendo só 3, né? Só 3. E ainda tinha algumas, né? Que vamos responder hoje. E se Deus quiser vai dar tempo aí da gente terminar, em nome de Jesus. Sim. Então, sem mais delongas, hoje não tem abertura, hoje não tem nada. Vamos começar, né? Já vamos começar no papum. No papo E um papum. E um papum bem pesado, porque a primeira dessa segunda parte é... Religiosidade. A pessoa realmente perguntou assim, só jogou a palavra, religiosidade, né? Religiosidade. E a gente... Uma das piores coisas que a gente pode falar é sobre a religiosidade, porque é um assunto muito difícil, né? Um assunto difícil, um assunto complexo, né? Assim, e muito delicado pra se falar. Sim. Fala, Tayane! A gente pegar e falar sobre religiosidade, nós duas sendo... Por mais que a gente tenha lidado com a religiosidade pela nossa vida inteira, né? É um assunto Sim. difícil. E a religiosidade, ela, pelo nosso entendimento, assim, agora falando um pouco sobre o que a gente acha, ela abrange muitas coisas. Não são só ali doutrinas que são colocadas por determinadas igrejas, mas muitas vezes é aquilo que nós criamos. Exatamente isso. Eu acho que a religiosidade ela é um pensamento que você coloca... Ai, gente, como é difícil, eu tenho que pensar bastante antes de falar. Mas é como se você pegasse um hábito e colocasse nesse hábito o peso da salvação. E não pelo o ato de Cristo Sim. na cruz. Vocês podem comentar aí também, viu, gente, o que vocês entendem por religiosidade. Pra mim, religiosidade é pegar aquilo que era um relacionamento. Uhum. Pegar aquilo que era pra ser ali um relacionamento mesmo com Deus, com Jesus, e transformar em um costume, transformar em uma tradição e um hábito. Transformar numa lei. Transformar aquilo em algo que eu faço e não tem mais sentido, sabe? Não tem mais lógica por que eu tô fazendo aquilo. Sim. Eu só tô repetindo todos os hábitos como se fosse um robô ali cumprindo uma tarefa. Cumprindo uma rotina. Isso sem o verdadeiro sentido, que é o relacionamento, né? Sim. Tô seguindo doutrinas e ordens que muitas vezes eu mesmo criei e não tô me conectando de verdade. Então, eu acredito que, sintetizando isso tudo que a gente falou, eu acho que a religiosidade é você substituir um relacionamento por uma rotina. Por uma rotina, transformar aquilo em um costume. Mas eu acredito que agora sim, a gente vai entrar na pergunta, né? Que é, como evitar isso? Você sendo um novo convertido.
Eu acho que a melhor forma da gente evitar isso é se aprofundar no Evangelho, sabe? Hello, Mari, hello, friends. Ai, gente, eu vou parar pra falar com todo mundo. Para de falar, tá? deixa a galera entrar. Bom, bem-vindos e continua seu pensamento. Mas então, Vai Hello, lá. Nata. Ai, isso é uma loucura. Não, mas eles têm que ser bem-vindos, sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe. Amo vocês. Então, voltando à pergunta, pessoal que chegou agora, a gente já começou esse episódio falando já na lata sobre Religiosidade. isso, sobre religiosidade. Então, a pergunta aqui é como evitar a religiosidade? E como eu estava falando, eu acredito que a melhor forma da gente evitar a religiosidade é se apegar no Evangelho. É se apegar ali nas práticas que Jesus ensinou. Porque, pra mim, eu acredito que é o melhor ensinamento que nós temos, e eu creio nisso mesmo, é a Bíblia, é os ensinamentos de Jesus. E várias vezes Jesus nos mostra que a religiosidade, da forma que ela é encarada ali, nesse sentido de se tornar o relacionamento mais inferior do que os costumes, transformar ela num costume, é errado. Então Jesus nos ensina muito isso na Bíblia, né? Então acho que a melhor forma da gente evitar isso é conhecer um pouco mais da pessoa de Jesus. Conhecer um pouco mais sobre o que a Bíblia ela nos fala sobre isso, né? Sobre o que nos orienta, porque o tempo todo ela está nos orientando. Não sejam só aqueles que ouvem a palavra, e não praticam, né? Sim. Não sejam só ouvintes da palavra, não sejam só aqueles que oram em pé, mas sejam aqueles que praticam, aqueles que realmente vivem a palavra. Oi, Paulo! Oi, Camila! Hoje eu tava lendo, fazendo meu devocional, eu tava lendo um versículo que fala exatamente sobre isso, sobre como o nosso coração ele tem que estar no lugar certo, e não só a nossa boca. Sim. E aí ele ainda complementa, ele fala, a boca também. Então, a boca e o coração estejam na palavra. Sim. E a palavra da boca e no coração, Sim. entendeu? Tipo, os dois. Então, é muito importante pra gente evitar a religiosidade, a gente precisa estar com a palavra na boca e no coração, vivendo uma vida de evangelho real, né? Tá vivendo aquilo que o Senhor ensinou a gente pra ser, né? Sim. Ele nos deu uma identidade e não é... A nossa identidade não tá numa rotina. Sim. Tá no que o Senhor fez. Então, uma ótima coisa para evitar a religiosidade é você fazer isso que você falou. Conhecer o Senhor. Como eu conheço? Lendo a Bíblia. O que Jesus fez? O que Jesus deixou de fazer? O que Jesus falava sobre as leis? O que o Evangelho, depois de Jesus, fala sobre... Sim. Se apegar mais às leis do que ao amor, né? Então, isso. É um jeito maravilhoso de evitar a religiosidade. A gente pegou aqui uns versículos sobre isso, e aqui em Tiago 1:22 vai falar isso aqui. Foi isso que a gente acabou de falar, né? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque aquele que só ouve, está se enganando, né? Sim. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto no próprio espelho. Você está se contemplando, você está se glorificando. Sim. Por algo que que muitas vezes a gente não faz, né? É aquilo, né? A gente começa a se achar merecedores. A religiosidade vem do pensamento de... Pelas minhas ações, eu acho que eu sou merecedor da salvação. E outra, eu acho que eu sou melhor que o outro, né? Porque aquilo que eu crio, aquele hábito que eu crio sobre mim, se eu fizer isso aqui, eu sou crente. Eu sou santo. Se eu determinar pra ler a Bíblia inteira em um ano... Isso é uma coisa boa, tá? Não é uma coisa ruim. A gente só tá determinando que hábitos... não levam à salvação. Isso. E eu acho que eu acabo achando que eu sou melhor do que outra pessoa porque eu faço essa determinada coisa e outra pessoa não faz. Exatamente. Sabe? Lembrando que Deus é um Deus multiforme, que a gente já falou aqui.
dá para adorar a Deus de um jeito, com ordem e decência. Também dá para adorar a Deus de outro jeito, com ordem e decência também. Nós não somos melhores do que ninguém, sabe? Então, mais um ponto negativo da religiosidade é isso. É achar que nós nos tornamos melhor do que outras pessoas por hábitos, sabe? Quantas vezes nós falamos aqui que Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus que se move. As coisas com Deus não são paradas, não são assim estagnadas. Então, o meu dia, meu encontro com Deus hoje foi de uma maneira, mas amanhã pode ser de uma maneira diferente, sabe? Porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus, assim, que é ágil, né? Sim. E você falou agora de a religiosidade nos leva a acreditar que nós somos melhores e a gente leva a prática do julgo, né? A religiosidade nos leva à prática do julgamento. Olha só. Que já é uma coisa que Jesus condena. Sim. Porque logo, aí me lembra lá, essa semana falaram tanto pra mim de Mateus 7, que hoje foi até fácil de achar. Então lá em Mateus 7 tá falando exatamente isso, não julguem para que vocês não sejam julgados. Sim. Pois com o critério que vocês julgam o outro, você será julgado também. E por que, né, que Jesus falava muito isso lá? Porque os fariseus lá, os saduceus, eles tinham esses hábitos e essas práticas. Sim. Que eles criaram, que nem como a gente leu aqui sobre lavar as mãos. A gente estava lendo uma passagem aqui, antes de começar, que eles tinham o hábito de lavar as mãos antes de comer, e eles tinham essa prática muito, muito fiel, sabe? Eles faziam isso, e para eles aquilo era um hábito super importante. E eles viram os discípulos de Jesus fazendo isso, não fazendo na verdade, eles não estavam lavando as mãos, e eles perguntaram para Jesus, né, por que os seus discípulos fazem isso? Uhum. Né? E para eles aquilo era uma quebra ali, uma coisa surreal. E eles colocaram a prática, né? Eles colocaram o costume antes das coisas certas. O que Jesus falou, né? O que contamina o homem não é o que vem de fora, né? O que tá por dentro. O que tá por dentro que contamina o homem. Então é muito surreal isso, né? Porque eles levaram a prática de julgar o que os discípulos estavam fazendo. Só que na real, tem que olhar pra si mesmo, né? Sim. O lance da trave é real, né? Olha a trave no nosso olho. Olha a sua primeiro, depois você fala pro outro. Sim. Até fez uma pergunta aqui muito interessante, que eu acho que provavelmente é a pergunta de bastante gente, pessoas, não sei. E se a pessoa cresceu em uma igreja com doutrinas religiosas e acha que é o certo porque foi algo implantado desde a infância na cabeça? Aí é um pouco complicado, né? Porque a pessoa cresceu naquilo. A gente até conversou um pouco sobre isso num caso com uma amiga nossa. Lembra que a pessoa era de determinada religião? Sim, então lembra. É meio complicado. Por um assim, acaso, assim, Deus preparou um encontro ali conosco daquela pessoa, e aquela pessoa veio ter um acesso, sabe? Sim. Ela teve uma outra revelação do que é Cristo, né? Sim. E eu acredito, assim, que a Bíblia, ela tá aí. Sim. A gente tem que ler a Bíblia. Então, Deus, por meio dele mesmo, ele vai revelando para as pessoas a verdadeira identidade, sabe, dele, o verdadeiro sentido. Então, a pessoa tem que abrir o coração. Tem que abrir o coração para ser transformado pela palavra, porque é muito complicado esse caso, porque a pessoa cresceu ali, né? A pessoa cresceu. É por isso que tem que ser isso, né? Tem que ser um encontro real com o Senhor. Né? É porque somente o Senhor que vai poder fazer essa transformação na cabeça. Sim. É somente o Senhor que traz o renovo de mente, né? A renovação da mente, ela vem do conhecer a palavra, do conhecer a Cristo. Sim. Então, se ela cresceu escutando algo ou dentro de uma, não doutrina, mas de uma lei, se ela cresceu dentro de uma lei, na cabeça dela e toda a formação dela, todas as características dela estão sendo formadas dentro e de acordo com aquela lei. Então ela vai precisar ser moldada desde o princípio. E como é que nós podemos ser moldados desde o princípio? Nascendo de novo. Sim. Então vai ser um encontro com Deus que vai libertar ela dessa prisão que talvez a lei colocou. Exato. E é muito louco isso, porque
eu também já passei um pouco por isso. Eu era de uma outra religião assim, né? Não me denominava muito, mas querendo ou não, eu saí disso. Fui batizada em outro local, enfim. E acompanhei. Só que pra mim também não fazia muito sentido antes, entende? E isso me encontrou de uma forma, sabe? O evangelho me encontrou de uma forma. Sim. Não foi eu que encontrei, sabe? Ele me encontrou. Jesus veio e me encontrou. E a luz dele foi vindo, sabe? Por meio de leitura da palavra, por meio de escutar pregações, ouvir pessoas assim que sabiam do que estavam falando, que Jesus estava ministrando ali. E foi me alcançando, assim, sabe? Foi me libertando e eu fui abrindo os olhos para isso. Porque eu acredito muito que é assim, Jesus ele vem e fala, Deus vem e te mostra, abre os teus olhos, sabe? Então... Deus, ele tá à busca disso, né? Sim. Ele quer vir abrir os nossos olhos. Então, esse é o ponto. Uma coisa que o Senhor estava ministrando no meu coração hoje era exatamente isso, que a santidade, a busca pela santidade quebra a religiosidade, né? Sim. Porque a gente vai buscar uma santidade baseada em Deus, baseada no... A gente busca a santidade lendo a palavra, buscando saber quem o Senhor é, para que nós venhamos a ser cada dia mais santos. Sim. E até que o Senhor volte e faça aquilo que é perfeito, né? E se nós somos... Volta! E se nós, continuando, se nós nos tornarmos santos, de acordo com o que a Bíblia está falando, né? Não tem como a gente continuar com os nossos olhos vendados, Sim. Sabe? Porque vai ser ali uma quebra diária, uma quebra constante. Exatamente. De coisas que nos amarravam, cadeias que nos prendiam, que Deus vai se revelando, sabe? O Murilo falou assim, ó. Sim, se apegar e aprofundar na palavra de Deus, pois ela se renova a cada manhã. E quando estamos nesse lugar, é difícil se tornar uma rotina. Toda vez é uma experiência diferente, uma experiência, né? E é isso mesmo, né? A palavra do Senhor se renova a cada dia. Nossa, obrigada, Murilo. Você fez uau aqui na minha cabeça. Ela é viva e eficaz, né? Então não tem realmente como se tornar uma rotina. A religião não vai te aprisionar, porque você vai estar sendo renovado juntamente com a palavra, né? Sim. Loucura isso. Deus é demais, gente. Deus ele fez tudo, preparou tudo para evitar com que nós ficássemos, né? Exatamente. É isso. Concluindo o nosso pensamento, eu acredito que seja isso, né? Na religiosidade, eu acredito que sim. É isso? É isso? Fechamos religiosidade assim rápido? Mais alguém tem alguma coisa pra falar sobre isso? Tem uns versículos aqui que eu tinha anotado. Manda que a gente gosta de basear as coisas na Bíblia. Vamos lá. Ai, qual o versículo que você tá pegando? Marcos 7. Marcos 7. 7:10. 7:10. Em Marcos 7:10 diz... Pode ler, eu não li ainda. Ah, sim, essa daqui, ó. Foi aquilo que a gente já citou, né? Por que seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciões, mas comem com as mãos impuras? E Jesus respondeu, né, dando aquela leve bufetada. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E diz-lhe ainda, você sempre encontra uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, honre o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, a ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, e isso é oferta ao Senhor. Então vocês dispensaram de fazer qualquer coisa a favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passaram de pai para filho. Ou seja,
estava honrando com os lábios, mas o coração estava totalmente fora daquilo que estava sendo feito. E até os próprios mandamentos que eles seguiam, eles mesmos quebravam e ainda falavam que estava certo, sabe? Ou seja, é uma coisa surreal que acontece e a gente vê acontecendo sempre. As pessoas ditando ordens, ditando coisas que, na verdade, nos afastam ao invés de nos aproximar, sabe? E é muito doido. Tem uma passagem, né, que fala, né, ai daquele que for pedra de tropeço, né? Sim. Ou seja, isso acaba sendo uma pedra de tropeço na vida de outra pessoa, porque você acaba que cria tantas barreiras para se achegar a Deus, se achegar ao Pai, assim, que você tá ali servindo de uma pedra de tropeço para outras pessoas, sabe? E é muito doido. E às vezes nós mesmos somos essa pedra de tropeço para nós mesmos ou para outras pessoas, sabe? Porque a gente coloca empecilho para se chegar a Deus, sendo que ele já rompeu o véu. Sim, a gente não pode limitar a Deus, a limitar o agir de Deus, sabe? A gente, detalhe, não estamos também abrindo e falando, não tem regras, faz o que você quiser. Não, também não é a casa da mãe Joana. Nunca foi, nunca será. Deus é o mesmo desde sempre, então ele gosta das coisas num padrão e nós temos que estar nesse padrão. É ordem e decência. Ordem e decência. Só que o que a gente está falando? As leis colocadas por homens não podem e não vão ultrapassar o que o Espírito Santo está ministrando na sua vida e está te dando liberdade. Porque até tem passagens também que Paulo ama falar sobre isso. Por que vocês estão presos na lei? Quem fica preso na lei, né? Não é desqualificando, mas tá desmerecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Pois é, que ele foi, né, já rasgou tudo, já rasgou o véu, sabe? Ele já fez o maior sacrifício. Por isso que ele fala, né? Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Sim. Sabe? E não que na caminhada com Deus não vamos ter dificuldades, ou sei lá, mas ele quis dizer que caminhar com Jesus não é um fardo. Servir a Deus, ter uma vida de cristão não é um fardo. Por mais que a gente tenha tribulações e momentos difíceis, não é para ser algo pesado, sabe? Então, muitas vezes a gente torna isso algo ruim, algo assim que a gente fica maçante, sabe? Mas por quê? Porque nós criamos tradições e colocamos os costumes na frente do relacionamento. O que é um relacionamento com que a gente já falou aqui, com o pai, com o amigo? É conversar, é ser sincero. Você não consegue ser amigo de alguém mentindo, sendo quem você não é, né? Então, isso é simples. Então, muitas vezes a gente coloca essas tradições e costumes à frente do real motivo, né? Porque o real motivo é esse, é se relacionar com o pai. E isso acaba nos afastando, sabe? Uma coisa pra gente poder evitar o largar tudo e fazer qualquer coisa escuta e vê o que você sente fazendo certa coisa. Não tô te incentivando a chegar e a pecar, tá? Vamos ter noção. Mas eu tô dizendo assim, uma roupa. Eu vou na roupa que é a roupa mais fácil. Você vestiu aquela roupa, você tá se sentindo incomodada, vai orar, vai perguntar pro teu pai, por que eu tô me incomodando? É o Senhor tá falando, tá achando isso ruim? Porque às vezes o Senhor tá querendo te poupar de algo e você não sabe. Exato. Ou aquilo ali vai escandalizar outro irmão e que pode causar várias coisas. E aí, sim, virar a pedra de tropeço. Sim. E eu não tô falando isso só pra mulheres, tá? Irmãos da calça apertadinha. Eu tô brincando. Eu tô brincando mesmo, tá? Vou me cancelar aqui pela calça apertadinha. Tô brincando real. Mas é só um exemplo de que, às vezes, Deus, o Espírito Santo é tão bom que ele chega a te incomodar por conta de uma roupa ou por conta de uma palavra que você falou. Quando você fala... Eu tenho muito isso. Quando até aconteceu, Tayane, se tiver aí ainda, aconteceu até esses dias dentro do carro. A Thay foi falar, comentar alguma coisa com a gente. E na hora que ela foi falar, ela foi calada de uma maneira pelo Espírito Santo que até a gente percebeu. Porque ela falou assim, não, deixa quieto. Mas aí ela fez um... Foi como se o Espírito Santo
mandasse ela engolir de novo. Eita, nega, a gente sentiu aqui. A gente sentiu junto com ela, foi muito engraçado. Então, até nisso, até nisso Deus não deixa a gente cair em religiosidade, né? Eu não posso falar tais palavras. Que às vezes a gente fala, eu tenho muito costume de falar o outro sentido de cocô, né? Eu falo uma outra palavra. E eu tenho muito essa mania de falar. E a minha avó se escandaliza muito, porque ela fala, menina, você é crente falando isso. E não é, Deus, o Espírito Santo nunca me incomodou. Sim. Mas existem outras palavras que eu não falo. Uhum. Porque eu acho que o Espírito Santo me incomoda e tem um motivo, ele me explica o porquê. E eu já falei isso em outros podcasts. O Espírito Santo, ele nunca vai te incomodar e vai falar não faz e não vai te dar um motivo. Exato. Ele vai te explicar. Que nem a Beli comentou isso da roupa. Comentou isso aí do... Tio Milho, pastor. A Beli comentou isso da roupa. Mas o porquê que isso acontece, sabe? Que nem a gente teve uma pregação esses dias sobre não tem como você vir pro reino e continuar do mesmo jeito, continuar da mesma maneira, sabe? E se continuar falando as mesmas coisas que falava antes ou continuar vestindo as mesmas coisas que você vestia antes. Porque não é mais sobre isso, mas a gente entende que talvez uma roupa que a gente use escandalize outra pessoa, talvez uma maneira que a gente fale também escandalize outra pessoa, e a Bíblia sempre orienta, Jesus orientou sobre isso, né? Pra não escandalizar os nossos irmãos, sabe? E não é em vão, Deus nos mostra, Deus nos fala porque que isso acontece, sabe? Sim. E a religiosidade que a gente falou não foi sobre isso também, né? Sim. Foi sobre ter uma noção, assim. Sobre ter uma noção sobre o que eu posso fazer que não vai interferir no meu próximo, não vai interferir em mim. Eu não vou virar uma pessoa vulgar, sabe? Sim. É tudo muito Espírito Santo, gente. Acho que o relacionamento, que nem a gente tem falado desde o começo desse assunto, né, desse tópico até agora, tenha um relacionamento com o Espírito Santo, tenha a sua vida com a Bíblia, com a palavra diária, igual o Murilo falou, a palavra se renova a cada dia e ela vai se renovar a ponto de falar pra você, isso daqui, tá tudo bem, mas isso daqui não tá não, e você não cair na ideia de que você cumprir uma rotina, eu vou usar essa palavra porque é a única que tá me vindo na cabeça. Você cumprir uma rotina faz você merecedor de uma salvação. Exato. Você fazer seu devocional é top, tá certo, você tem que fazer. Mas isso não é por conta que você lê a Bíblia todo dia que você vai pro céu, é por conta da graça do Senhor, é por conta do sacrifício do Senhor. Você não pode julgar outra pessoa por não fazer na mesma constância ou na mesma ideia que você faz. Então é isso que eu acho que... Pode falar? Não, pode terminar o seu pensamento. Eu acho que é isso que a religiosidade nos priva, né? Porque a gente às vezes coloca a salvação. Eu tô falando isso desde o começo que eu quero que dê pra entender. A gente coloca a salvação dentro de ações nossas. Exato, porque é o quê? É achar que o que eu faço tá bom. O que eu faço é bom o suficiente. E mais uma vez, a gente limita a Deus fazendo isso. A gente tira a importância do sacrifício. Então, Sim. do que vale o sacrifício? Se eu tô fazendo tudo perfeito, sabe? Por que Jesus morreu por mim se eu sou bonzão? Se eu sou, tipo assim, tudo que eu faço tá muito bom e o que o próximo faz tá errado. Então, não é sobre isso. As mesmas falhas que o seu irmão tem, você tem. Sim. Sabe? Nós temos as mesmas falhas, assim. Nós erramos também. Sim. Então, não é porque eu criei os meus costumes, as minhas metas, que isso é o certo, sabe? Sim. Pode ser, sim, uma forma boa, mas não é porque eu faço isso que o outro faz errado. E lembrando, a gente tá falando isso por causa da religiosidade, né? A religiosidade sobre criar, que o costume fala mais alto do que o próprio relacionamento com Deus. Então, a gente não tá tirando a importância de nenhum tipo de costumes, de leis e costumes que existem na sua igreja. Nem um pouquinho. Sou bonzão. Eu ri também.
A gente não tá tirando essa importância. Inclusive, você tá debaixo de uma lei. Exato. E Deus manda a gente sempre obedecer às nossas autoridades. E ele veio pra cumprir, né? Ele fala, eu não vim pra revogar, mas eu vim pra cumprir a lei. Ele foi o cumprimento da lei exata, sabe? Não é sobre isso. É sobre o que acontecia naquela época. Eu achar que eu tô fazendo isso aqui e eu tô achando que eu tô certo. E eu achar que eu sou melhor que o próximo e eu não olhar para o próximo com amor. Ou eu deixar, de curar alguém porque a minha lei não permite. É mais sobre isso que a gente está falando do que julgando a religião, as doutrinas, né? Não, nem vamos entrar nisso. A verdade é que você está debaixo de uma autoridade. Se você escolheu por estar debaixo dessa doutrina, você tem que obedecê-la. Exato. Porque é isso é certo. Porque Jesus nos ensina, né? Nós temos que respeitar, nós temos que obedecer, nós temos que ser esses seres assim, sabe? Exatamente. E se você não respeita a doutrina da sua igreja, você está em desobediência. Se você não é capaz de respeitar isso, busque um lugar onde você não vai ter esse problema. Exato. Existe essa opção, ok? Não estou te incentivando a sair da sua igreja também. Tem que tomar cuidado com tudo. Não, mas aí a pessoa tá em desobediência. Você tem que orar e pedir pra Deus que Ele te indique o que fazer, né? Isso, exato. Fala aí com o Papai do Céu. O Papai do Céu quer falar, quer te dar as orientações. Clareza de ideias. Então, por favor. Eu acho que... Fala. A religiosidade, ela nos afasta, né? Essa religiosidade que a gente começou a falar aqui, sobre se achar melhor, sobre julgar os outros. E é isso, acho que foi isso. Acho que religiosidade a gente pode fechar aqui, né? Só se alguém mandar aí mais, aí depois a gente volta, fala, mas acho que até agora foi isso. Não, o Murilo falou, nada fica igual quando Jesus está presente, amém, é verdade. Com o Espírito Santo não tem cilada, Bina. Tayane. E aí a Maria falou, abre a beia, sou bonzão. Amo os comentários. Boa noite, Miguel. Amém. Deus abençoe você também. E vamos para a próxima pergunta, então. A próxima... Você que fala, tá tudo bem. Eu ia perguntar qual é a próxima. A próxima é sobre ouvir a voz de Deus, né? Lembrando que a gente tá falando das dificuldades do novo convertido. Sobre ouvir a voz de Deus. Eu já ia falar, esse é um assunto tão lindo, mas não, a dificuldade é meio difícil. A dificuldade é meio difícil, foi ótimo. Você quer que eu comece ou você começa aí? Pode começar. Olha, eu no comecinho, assim, falando o modelo caçando. No comecinho, foi uma coisa pra mim onde eu fui desenvolvendo. Eu tive que primeiramente entender que Jesus falava de várias formas, né? Que o ouvir a voz de Deus nem sempre era realmente com o ouvir, né? Às vezes eu lia a voz de Deus, às vezes eu via em algum lugar a voz de Deus, e às vezes realmente Deus usava a voz de outra pessoa para falar comigo. E às vezes era só uma palavra ou um para-choque de caminhão, como a galera lá da igreja brinca, sabe? Então... Tá mesmo, falando a todo momento. O Murilo falou... O Murilo tá hoje também, né? Ô Murilo, entra aí na live, eu vou te convidar, hein? A gente fazer junto, primeiro convidado do Pão de Café. Mano, mas... De verdade, ele tá soltando, ele falou agora, que ele tá falando o tempo inteiro. Então, eu tive que entender no começo exatamente isso, que o Senhor, ele fala o tempo inteiro e de várias formas. A gente já falou disso também. Então, o que aconteceu? Lá no comecinho, quando eu voltei pra igreja, a forma de Deus falar comigo era escrevendo. Então, às vezes, e até hoje, às vezes, eu escrevo algo que Deus tá falando pra mim. E aí depois quando eu leio, alguns dias depois, aquilo é um auto profético. Exato. Muito grande, que muda a minha vida, que muda uma maneira de ver, que me conforta. E é Deus puríssimo. Mas quando eu era pequena, e isso até é legal de contar, eu não sei se todo mundo conhece essa história. A minha irmã, ela foi profetizada pra mim antes dela nascer. O nome... Quando ela viria, foi tudo muito... E como ela foi? Eu estava no momento
meu, eu e Deus no banheiro. Tudo no banheiro. E enquanto estava lá, Jesus falou comigo e foi nítido. Foi a voz do Senhor para uma criança de 5 anos falando: você vai ter uma irmã, ela será chamada Júlia, você terá isso, isso e isso. Que aí não foi só minha irmã, foi o quarto, o carro dos meus pais, um quarto novo, tudo isso foi profetizado para mim pequenininha. E a minha mãe conta a história que eu saí correndo do banheiro, muito feliz, e falando: mãe, Deus falou pra mim que eu ia ter isso, isso e isso. Que louco. E, ou seja, a forma de Deus falar comigo quando era criança era dessa forma. Hoje, depois de um tempinho, hoje em dia mesmo, eu tenho visto que Deus tem falado comigo muito por outras pessoas, principalmente quando eu não tô bem. Eu não tô bem espiritualmente falando, ele vem com outras pessoas. Mas uma maneira que ele tem falado muito comigo é na minha mente, em visões, em sonhos. Sim. Ou às vezes nesse quesito de eu estar orando e uma frase literalmente vir na minha mente. Uhum. Isso tudo é Deus falando. Exato. Que nem o tio Emílio falou aí agora, que o Senhor fala o tempo todo. Nós que precisamos estar sensíveis, né, a ouvir a voz do Senhor. Porque é isso. E, meu, tremenda essa história do Senhor falar com você, sabe? Porque nitidamente, sabe? E eu, no começo, quando eu comecei a ir pra igreja evangélica, eu entendia e ficava acostumada sobre que o Senhor falava só por meio de pessoas. Sim. Tipo, o Senhor falou comigo hoje, porque a irmã veio falar comigo e me entregou. E se eu não escutava o que a irmã falava, se eu não escutava o que a irmã falava, Deus não tinha falado comigo, sabe? Religiosidade. Era o que eu tava pensando agora. Eu falei, ou seja, era um costume que eu criei. Sim. Que eu limitei o acesso de Deus na minha vida. Exatamente. Sabe? Porque eu só... Pra mim, Deus só falava daquela forma. E... Enfim, foi um processo, porque eu ia pros cultos, aí falavam comigo: amém, Deus falou tremendamente comigo, nossa. Aí tá. E a palavra, né? Tava onde? E o louvor? Deus ali falando outras coisas. E quando eu não falava, falando: nossa, Deus... Poxa, fui pro culto pra nada. Tu não fala com a tua filha, que não sei o quê. Tu esqueceu de mim. Tu falou com não sei quem, que não sei... Gente, era triste, tá? E... Acho que todo mundo já passou por essa situação. Termina. Pode falar, desculpa. Então, isso foi uma desconstrução. Porque depois eu fui entendendo, depois de muito tempo, sabe? Não foi assim... rápido, sabe? Pra mim não foi, porque teve todo um processo, enfim. Eu fui entendendo que eu tava limitando Deus a falar comigo, que Deus não só fala por meio de pessoas, e Ele fala sim por meio de pessoas, mas não é só isso, sabe? Ele usa, que nem a gente falou aqui, louvores. Ele tá falando o culto inteiro, desde a hora que a gente abre a porta da igreja, ou antes disso, Ele tá falando o tempo todo com a gente, sabe? Inteiro. Mas levando isso pro culto, desde a hora que a gente abre a porta e põe os pés na igreja, Deus fala conosco, sim, sabe? E a gente tem que estar nesse lugar sensível, a gente tem que estar nesse lugar com o coração, sabe? Ali no lugar certo, porque os nossos ouvidos, eles precisam estar atentos, sabe? Sim. Não tem como a gente falar assim: Deus não me ouve, Deus não fala comigo, sendo que a gente não abre a Bíblia, né? Exatamente. Uma coisa que o Pedro costuma falar, Pedro não está na live, mas... O Pedro é um dos nossos líderes, e uma coisa que ele costuma falar muito do Flames pode ser uma palavra, pode ser um louvor, pode ser uma frase, pode ser a palavra inteira, mas que Deus fale com as pessoas. E é exatamente isso que eu entendo, que pode ser uma palavra só, mas Deus está querendo falar contigo através daquela palavra, sim, sabe? Então, eu acredito que para você ouvir a voz de Deus, se o teu programa está sendo ouvir a voz de Deus, você tem que primeiramente parar. Isso. E de colocar limites, igual a Bia falou, né? Deus não fala só de uma maneira. Tenta trazer você para sua vida tudo o que está sendo falado. Então, hoje aqui,
a gente está colocando uma situação de culto. Essa palavra, como eu posso aplicar na minha vida? Senhor, será que eu estou precisando mudar isso na minha vida? Será que essa palavra está se aplicando? Onde essa palavra, onde esse louvor está se aplicando na minha vida, sabe? Exatamente. Que aí você começa a ver que Deus está falando com você e está tentando te ministrar algo em cada palavrinha. Porque sempre tem algo para nós. Pode ser naquele momento, pode ser depois. E na sua vida diária, que a gente não vive só dentro da igreja, mas na sua escola, no seu trabalho, é importante que você entre um pouquinho na caixinha do nada, eu chamo da caixinha do nada, e pare e pergunte: Deus, o que o Senhor está querendo de mim aqui? Exato. Ora antes de entrar. E acontece bastante comigo. Muitas vezes sobre o que fazer e muitas vezes sobre o que não fazer. Porque Deus fala também dessas formas, quando a gente vê atitudes de pessoas assim que a gente fala, nossa, não devo seguir o mesmo caminho, sabe? Exatamente. Então, tudo é um aprendizado pro sim, cliente. Tudo. E a gente tem que levar a gente. Que nem nosso pastor fala. O nosso pastor sempre fala que tudo é espiritual. Tudo. E a gente também já falou isso aqui no podcast. Tudo é espiritual. Então a gente tem que levar tudo pro espiritual, sabe? Exatamente. E todo mundo, eu acho que já passou por essa dificuldade de ouvir a voz de Deus. E é sobre estar nesse lugar. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que... Isso aqui é falando por nós, sabe? Coisas assim que nós achamos ou que nos ajudou. Para outras pessoas podem ser diferentes, sabe? Mas é quebrar o paradigma, ou quebrar o que eu acho que é o falar de Deus, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive que quebrar isso pra entender que Deus fala de outras formas. Então, não limitar a voz de Deus na sua vida. Outra se for preciso, cala o mundo. Se for preciso, entra lá no quarto, entra em qualquer lugar que você esteja, se fecha ali e fala: Deus fala comigo. Abre a Bíblia e fala: Deus fala comigo. Eu preciso ouvir sua voz, sabe? Dá liberdade do Espírito Santo. Então, quebra isso de achar que Deus só fala de uma maneira. Se reserva, sabe? Vai sim escutar Deus. Deus vai falar de várias formas. Deus fala também quando você tá ali no meio de algumas pessoas. Mas, se você tiver com alguma dificuldade, entra lá. Vai no quarto, vai no banheiro, pra escutar a voz do Senhor, sabe? E outra tópico aqui que a gente falou é sobre estar com o coração no lugar certo. Exatamente. Seu coração tem que estar firmado em Deus, tem que estar firmado na palavra. Porque aí não vem as confusões, que foi uma pergunta que a Thay fez aí, sobre como o que fazer quando você confunde a voz do Espírito Santo com a voz da sua cabeça. Que quando o nosso coração está no lugar certo, quando o nosso coração fica um pouco difícil de confundir, sabe? Porque a gente é levado pela verdade, pelo real, sabe? E a gente sempre tem aquilo ali, a gente sente, sabe? Quando é Deus falando. É isso que eu ia falar. Respondendo essa pergunta totalmente, o Murilo falou uma coisa que é interessante. Eu acredito que a resposta para quase todas as perguntas é relacionamento com o Espírito Santo. E eu vou totalmente concordar com o Murilo aqui. Que para todos os problemas com o novo convertido, é relacionamento. Existe aquele versículo: bata e a porta se abrirá, busque e encontrará, peça e lhe será dado. Então busca, o que o Senhor quer é o teu relacionamento mesmo, é você saber quem Ele é. Então busca. E como eu busco? Lendo a Bíblia, escutando louvores, buscando a verdade, perguntando para Deus, até que a voz dele se faça tão conhecida, seja tão real na sua vida, que você não vai ter dúvida. Isso. Uma das coisas que sempre bate, que a gente sempre tem que orar muito lá na igreja, principalmente muito tema de intercessão, principalmente quando é nós jovens que fazemos a intercessão do Flames, ou até mesmo nas intercessões normais. Um dos temas que aparece muito é sobre relacionamento, é sobre santidade, é sobre você buscar o reino mais do que as outras coisas. E uma das coisas que eu sempre acabo orando é sobre você ter esse reconhecimento da voz do Espírito Santo. E aí, isso tem que vir com confiança e com muita fé. Porque
Principalmente naqueles quesitos de vai lá e ora por alguém, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Primeira coisa que você tem que entender, isso nunca vai vir de você, sua carne nunca vai mandar você orar por alguém. Então isso já dá uma certeza enorme de que é o Espírito Santo. Sua carne nunca vai mandar você ir abraçar uma pessoa que você não conhece no culto ou na rua. Então não é você, é o Espírito Santo. A sua carne tem medo, a sua carne é fraca, né? Ela tem um medo de fazer coisa errada, ou de a pessoa reagir mal, ou de não ser aceita. O Espírito Santo não, o Espírito Santo quer mais é demonstrar amor e claro, tudo com consciência. Então, é muito uma coisa que eu peço muito pra Deus, e eu tô falando isso muito que é até hoje, tá? Uma coisa que eu peço muito pra Deus, principalmente quando eu penso alguma coisa e eu acho que é minha voz, eu falo, Senhor, confirma. Exato. E eu não vou indicar isso pra tudo na vida, tá? Porque às vezes a gente pedir confirmação do Senhor é falta de confiança. Mas existem esses casos, e existem muitos casos, que o Senhor tá te dando abertura pra falar, principalmente quando você é novo. O Senhor, ele te entende, ele conhece teu coração, ele sabe a tua vontade de servir, ele sabe a tua vontade de viver pra ele. Então, ele vai te confirmar, ele vai falar, filho, vai, entendeu? Só não perde a oportunidade, de fazer algo ou de aceitar um conselho do Senhor porque você tá com medo ou porque você não quer perguntar pro teu pai. É isso que te digo, a palavra já é uma garantia. Dá um bloco dessa substituição dos eis que te digo e comece a estar sobre um rolê de intimidade com o Senhor. Exatamente. Maravilhoso, Mariana. A Thay falou assim, Deus só quer que a gente seja fiel à palavra. Ele faz coisas tão grandes nas nossas vidas que a gente até se choca. Tipo, era só isso? Era só isso mesmo? Exato. Cara, muito doido, muito surreal, velho. Muito doido, muito surreal. É porque quando a gente entende que Deus, ele fala de infinitas formas, é um libertar, sabe? Sim. E é ter fé e convicção que Deus nos ouve. É. E ter fé e convicção que Ele vai nos responder, sabe? E antes disso tudo, que nem a gente falou sobre ouvir a voz de Deus, a gente tem que ter a fé que Ele vai falar. Porque nosso Deus é um Deus comunicativo. Ele fala de diversas maneiras. E se eu não se explica. Se eu não tiver fé, por exemplo, pedir uma confirmação para Deus aqui, ou pedir uma orientação sobre algo, se eu não ter convicção de que Deus vai me responder, primeiro, eu já vou começar errado, que eu não vou começar sem fé. E outra, provavelmente, se Deus falar, eu não vou estar atenta, não vou estar no lugar certo, sabe? De atenção à voz do Senhor. Então, aconteceu comigo diversas vezes sobre isso. Eu já citei no podcast uma situação que eu tive que falar com o Senhor, pedir confirmação. E, gente, foi uma luta, sabe? Foi uma luta mesmo, porque o Senhor já tinha falado, já tinha me revelado, e eu não queria largar, não queria deixar, sabe? Deus veio e falou de novo, Deus teve muita paciência comigo, sabe? E quando eu tava nesse lugar certo, de confiança, de obedecer, né? De obediência à voz do Senhor, foi muito... A voz do Senhor entrou como algo suave, sabe? Sobre os meus ouvidos. Isso que você falou é maravilhoso. Que eu peguei aqui a galerinha comentando. Mas é isso, né? É aquilo também. Muitas vezes o Espírito Santo tá falando com a gente sabe que é o Espírito Santo, mas a gente não quer largar. Então isso, renunciar. Tá lá. Às vezes a gente tem que renunciar a algo que a gente não quer. E Deus falou, Jesus falou, né? Larga tudo e segue-me. Então, isso tem que ver também, porque às vezes a gente tá achando que é coisa da nossa cabeça, mas é só a gente não querendo largar. Muito legal, vou contar uma história aqui. Que esses dias eu tava pra Deus, Jesus, fala comigo nisso aqui, Deus, que eu não quero sofrer. Eu tô sofrendo nisso aqui, pelo amor de Deus, fala comigo nisso aqui. E aí, chegou uma hora que eu falei assim, Senhor, quer saber? Fala não. Aí eu e os meus papos com o Espírito Santo. Eu falei, sabe por que eu não quero saber? A realidade é que eu não quero largar disso, porque isso daqui tá me sustentando de alguma forma.
Então, eu não quero largar esse sentimento ou isso daqui, porque isso daqui tá sustentando algo em mim. Então, se o Senhor falar não, eu vou largar e vou meter o pé no balde. E aí depois eu falei, não, Senhor, é verdade. O Senhor tá certo, eu preciso saber se é um não, se é um sim, não. Fala assim, que se for um não também, a gente larga tudo e me apoia e tá tudo bem. Então foi muito... É muito isso, sabe? Às vezes, a gente que não quer ouvir o Espírito Santo, a gente fala comigo, só que ele não tá falando o que a gente quer ouvir. Exato, e a gente interpreta da maneira que a gente quer. Foi o que aconteceu comigo também. Deus tinha falado já, e eu falei, Deus? Mas tu não é o Deus que faz isso, que faz aquilo? Deus? Mas... E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, querendo debater com Deus. E ainda duvidando dele. Tu não pode, assim. Tu não falou que faz, que não sei o que. Gente, triste. Ai, Jesus. Não façam isso, Não sabe? façam isso. Isso não é assim. Não façam Mas isso. eu não faz nada. A gente é humano. Ouve a voz do Senhor e obedece. Que é a melhor isso. coisa que você faz. Porque se Deus tá falando algo, é pro seu bem. E foi o que foi muito ministrado em mim. Deus tá vendo na frente. Deus sabe o que vai acontecer. Você não. Exatamente. Então, é sobre isso, né? É sobre confiar em Deus e confiar naquilo que Ele tá falando pra você. E as distrações também impedem muito a gente de ouvir a voz do Senhor, sabe? Isso a gente fala porque o que? É cortado aqui, né? É cortado primeiro. Da Mariana. Então, ó, a Mariana falou assim: amamos as irmãzinhas do coque, quero deixar isso claro, mas é necessário a busca secreta na questão de querer só ouvir das irmãs do coque, né? Não, Deus usa elas também, mas Deus também quer o teu relacionamento com você, que a gente já falou que não existe mais mediadores agora, né? O véu se rasgou, o único mediador foi Jesus e pronto, acabou. Os profetas são necessários, tá? É um ministério lindo e é necessário. A gente não tá tirando, a gente não tá falando que Deus nunca mais vai falar com você através do profeta. E que não, isso não é importante, não, isso não. Deus criou isso, gente, pelo amor de Deus. As pessoas que distorceram ou fizeram as coisas da forma errada, pelo amor de Deus, não nada disso. Mas a gente tá falando que Deus quer falar primeiramente com você, no seu secreto. Deixa a irmã vir pra confirmar. Deixa a irmã vir pra te dar um alento só depois. Não, e fala mesmo e profetiza, só que não se limita a isso, né? Não falar de Deus não é só isso. Que a gente sempre fala aqui, né? O véu já se rasgou, gente, pelo amor de Deus. Vivam com Deus, a gente tem o acesso para estar diante do Altíssimo, cara. Isso não tem preço, a gente tem acesso à sala do trono. Não tem outra coisa melhor do que isso. Pra que eu vou colocar Moisés na frente se eu posso ver Jesus? Exato. Amo Moisés, queria muito ver ele também, saber como ele teve essa paciência toda com o povo do Egito lá. Mas de verdade, eu posso ver Jesus, quem eu quero ver primeiro? É questão de prioridade. A Thay falou assim, essa da confirmação às vezes ser falta de confiança me pegou, hein? Aí o Murilo senti daqui também. Murilo falou, a renúncia é um papo muito bom pra ser falado. Tem episódio, Murilo. Olha como a gente pega quem tá assistindo, quem tá acompanhando. Temos o episódio já Renúncia lá, disponível no YouTube e no Spotify. Entrem, assistam, comentem, que a gente ama ler o comentário de vocês. A Nathalie falou, fala Deus. Fala Deus. Mariana falou, tá boba, é isso. Veio até com a voz dela. É isso, sai daí, feinho. Tá indo. Vamos ver, Tayane tá mandando várias hoje. Teve uma vez que Deus me incomodou sobre alguém. Eu orei para que incomodasse outra pessoa, que eu não sabia o que fazer. Mas logo levei uma bronca silenciosa do Espírito Santo. Acontece. Olha, e glória a Deus que Deus te exortou ali já na hora, né? Olha, e de verdade. Porque a gente já até falou isso também num episódio. Que a pior coisa que pode acontecer com a gente é a gente não ter ido falar. E a gente vê alguém falando depois. E a gente pensa assim, não fiz parte. Eu não quero ficar rindo o tempo todo. Sabe, esse não fazer parte, Deus ele é tão misericordioso que ele convida a gente a fazer parte do reino, né? E aí fica do seu critério, você quer fazer parte do reino? Exatamente. Né? Então se Deus mandou, gente, coragem, ousadia. O Senhor falou onde pisarmos as plantas dos nossos pés, ali será dado a nós.
Então eu levo isso como um ato profético para a vida, onde eu coloco os meus pés ali, eu tenho autoridade dada pelo Senhor para falar da palavra dele, para orar por quem eu tenho que orar, para falar aquilo que ele mandou eu falar, para agir da maneira certa. E se algo me acontecer, o pior que pode me acontecer nesse mundo é a morte, e se eu tô com Deus, eu tô salvo. Então nem não é o pior. Não é o pior. Se torna melhor. Lucro. Se torna melhor, né? Aquele famoso lucro. Então a gente não vive sobre o medo, né? A gente não vive mais com medo, porque o amor lança fora todo medo. Aleluia. E a gente vive com a esperança. E foi até ministrado sobre nós, né? Sobre a esperança no culto também. E é lindo, sabe? Assim. E acredito que o falar seja isso, o ouvir a voz de Deus, né? Calar as outras vozes, tá? Que muitas vezes a gente tá ouvindo tantas pessoas. Ou você quer saber um direcionamento de Deus e você vai lá pro irmãozinho. Irmão, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu já fiz isso tanto. Eu também. O que você acha? E não é tão errado conversar com seu irmão, mas deve primeiro consultar com Deus, sabe? Os nossos irmãos estão aqui para ser um apoio, para ser um ouvinte. A gente não tira a importância disso, mas vai primeiro falar com Deus, porque é Ele que vai te dar o direcionamento, sabe? Exatamente. Então você vai lá e fica esperando uma resposta do seu irmão. Vai lá bem na irmã profeta que sabe que fala as coisas. Ai, aconteceu isso aqui, revela aqui pra mim. E a irmã profeta, tipo, Deus não mandou falar nada pra tu não, nego. Então. Aí vai você buscar. Exatamente. A gente fala isso também porque corta aqui, né? Tipo, Deus Muito. já falou, vai você. Várias vezes. Por que a gente cita tanto que o véu se rasgou aqui? Porque antes, pelo menos pra mim, era algo que eu sempre estava buscando entre as pessoas. E não, o véu já se rasgou. E agora eu tenho contato direto com o Pai. E eu não sou mais escrava, não sou mais serva, eu sou filha. E filha é amada, filha é perdoada. Então, Filha tem acesso acesso direto. ao Pai. Então, chega, já deu, sabe? Não tem limites. Eu não sou prisioneira mais, não sou escrava. Então, não tem por que eu ainda querer que eu seja prisioneira, me fazer prisioneira, sabe? E muitas vezes a gente faz isso. A gente não... O sacrifício que já foi feito, a gente parece que quer voltar a ser prisioneiro, sabe? E não pode, não deve, sabe? A gente não pode anular o sacrifício de Cristo. Exatamente. Foi pro outro lado agora, gente, mas amém. E voltamos a não anular o sacrifício de Cristo. Não pode. A gente faz muito isso com as nossas ações, né? Sim. O Murilo falou assim, temos duas opções. Ver o fogo descer ou ser instrumento para que o fogo desça. Eita glória! Oi, Natália. E aí, irmã da revelação fala, vou orar pra ver se pode te revelar. Gente, isso é muito real, acontecia muito, sabia? De eu chegar num culto esperando que alguém falasse comigo. Exato. E aí quando não falava, eu ficava frustrada. E aí, nós temos exatos 2 minutos restantes. Aí vai cair, aí a gente vai voltar. Pra terminar, né? Isso. Então, vamos terminar logo agora e a gente volta depois? Belezinha. Então a gente parou aqui sobre a Belle contando que ela ia pro culto. Buscando revelação. Eita! E aí Deus deu um peteleco. Um spoiler, a gente não vai pro culto pra receber, mas pra dar. Tchau! Glória descer outra vez. E voltamos! Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Oi, volta, Belle! Outra vez. Nossa, essa música é linda, hein? Queremos viver novamente, nos arrepender outra vez. E assim dizer mais uma vez. Eu acho que eu vou cantar essa música. Anota aí. Se ela permanecer na minha mente. Qual é essa música? Deixa a glória descer. É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, a gente cantou ela esses dias. Não tem problema não. Pronto, gente. Foi encerrado. Vou aumentar de novo. Nathalie, Camila, já tá. Acho que estamos aqui a galerinha que estava aqui antes. Então, voltamos. Eu estava contando o quê? Ai, você ia pro culto muito pra ouvir. Sim. Então, eu ia muito nesse pensamento. Até que...
pregaram um dia exatamente isso. Nos aceite, mas não é isso. É isso mesmo, nega. Nos arrepender outra vez. Nos aceite. Não, é nos acende. Nos acende só mais uma vez. Nos acende. Que queremos queimar outra vez. Nos acende. Mas nos aceite. Aceita Jesus também. Jesus sempre quer aceitar a gente mais uma vez também. Nem que ele já aceitou, né? Tá aceita já. Aprendeu a música. Quem nunca? Mas, enfim, eu ia muito nessa... A gente já falou disso também. Que eu ia muito nessa ideia de que Deus tinha que falar comigo alguma coisa gente, específica. Eu acho que é acende mesmo. Peraí, fica aí, velho. Acende, gente, porque queremos queimar outra vez, pô. Nos arrepender novamente. Vai, continua aí, velho. Se tiver errado lá, eu tô cantando errado há anos já, porque tem um louvorzaço cantando. Aceite? Peraí, porque eu até esqueci da história agora. Eu quero... É aceite mesmo, gente, aceite. Eita, eu achei que era acende. Sei lá, eu não sei nem como eu canto, de verdade. Porque eu só gosto da parte do... Queremos queimar outra vez. Normalmente eu paro aí. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Nos aceite só mais uma vez. Deixa a glória descer. Chega. Queremos queimar também. Queremos queimar, nos acende de novo, Senhor. Tudo, Senhor. Nos refrigera, nos revigora, nos renova. Aleluia, eu recebo. Amém. Eu quero. Então, sim, a gente ia... E há uma coisa que a Nathalie me falou. Deixa eu citar a Nathalie, que eu nunca citei a Nathalie aqui nesse podcast. Vamos citar a Nathalie. Eu nunca esqueço que uma vez eu indo pra igreja e a gente falando sobre adoração, ela falou assim, que lá quando ela... Na casa dela, né, porque ela vai voltar pra lá... Lá na casa dela, ela aprendeu assim que ela tinha que ir pro culto e entregar tudo. E aí eu comecei a refletir muito nisso que ela falou pra mim, que eu tenho que entregar tudo. E eu falei assim, mas Senhor, se eu tenho que entregar tudo, quer dizer que eu não tenho tempo de receber. Porque eu vou ter que entregar tudo. E aí, num outro culto, complementaram isso, falando assim, você recebe durante o seu devocional na semana. Exato. E você recebe dando, né? Você recebe dando e também, outra, exatamente. O que a gente deveria receber, aquilo de mais importante, a gente já recebeu. É a salvação, né? Exatamente, tem isso também. Então tem todos esses quesitos aí, e aí a gente para de chegar no culto e ficar frustrada com o fator de uma irmãzinha do copo que não falava a gente. E aí Deus começou a falar comigo através do devocional em casa, através, às vezes, de eu ministrando algo na vida de outra pessoa, ser a resposta. Exato. Quantas vezes no carro eu não tava falando algo pra você, ou você pra mim, que aí depois, gente, nossa, isso daqui serve pro meu problema também. Várias vezes. Altas vezes eu parava assim, caraca, era isso, Deus. Ou seja, aquilo que o Senhor fala na Bíblia sobre que é melhor dar, né? Melhor dar do que receber. Peraí, isso é da Bíblia mesmo? Isso é um... Olha, gente! Heresias.com não pode! Mas ele fala também sobre isso, sobre aquele que olha lá, tinha ele falando. O que tinha ele falando? Atos dos Apóstolos 20, capítulo 20, versículo 35. É bíblico mesmo. É bíblico, então. Amém. Em tudo que fizer, mostrai a vocês que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor, que nos disse a maior felicidade em dar do que receber. É isso mesmo. Era isso que eu queria. Eu queria esse versículo aí que Jesus falou mesmo. Isso. Então, é isso. É sobre isso, sabe? Você... Às vezes o Senhor ele quer falar contigo até dessa maneira, até enquanto você é usado por Ele. Isso é lindo demais. Isso. Fechamos, né? O ouvir. E só pra complementar o versículo que a gente tinha separado aqui sobre o ouvir a voz do Senhor, tá lá em Jeremias 29:12, que fala assim: vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei.
vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E foi o que a gente já falou aqui, né? Sobre o coração tá no lugar certo. Então, se meu coração tá no lugar certo, se eu tô ali buscando o Senhor, que nem a Vera já citou o versículo sobre bater lá na porta para achar, se meu coração tá nesse lugar certo, posicionado no Senhor, eu vou ouvir a voz dele, sabe? Não tem como não ouvir. Exatamente. Então, eu lembro que esse versículo sobre vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, foi martelando muito no meu coração, na minha caminhada, antes do meu batismo. Sim. Assim, porque tinha até na capa da minha Bíblia, da Jesus Cop, e eu ficava pensando muito nesse versículo. O que é buscar o Senhor de todo o coração? Como assim buscar o Senhor de todo o coração? E foi sendo ministrado, sabe? E a gente tem vários, e é o maior mandamento, que é amar o Senhor sobre todas as coisas. Então, quando a gente está nesse lugar do coração disposto, com o coração ali, diante do Senhor, e no lugar certo, e amando o Senhor sobre todas as coisas, a gente ouve a voz dele, a voz viva e eficaz, porque o reino do Senhor é como um rio de águas vivas e fluidas, sabe? Não é parado, ele fala, sabe? Então, que nem o tio Emílio falou aí, que o Senhor fala o tempo todo, a gente só tem que estar com os nossos ouvidos atentos a ouvir mesmo a voz dele. E se você está com dificuldade para ouvir isso, peça ao Senhor, fala, Senhor, tira todos os tampões, sabe, dos meus ouvidos, tira aqui a minha cegueira espiritual, porque todos nós passamos por isso, gente, todos nós vivemos isso, essa dificuldade. Eu falo por mim, acredito que você também, né? Sim. De ouvir a voz do Senhor. Então a gente tem que pedir para Ele nos libertar, abrir os nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir a voz dele com clareza. E vindo, dando discernimento sobre a voz dele, mesmo sobre as nossas vidas. E eu acredito que seja isso. Você tá com dificuldade, peça ao Senhor que Ele vai te ajudar a ouvir a voz dele. Silencia o mundo, não limita a voz do Senhor. E abra a Bíblia. A gente tem que ter esse hábito de entender que a Bíblia, ela é a voz do Senhor ativa. Sabe? Exatamente. Então, acredito que seja isso, o ouvir, né? Que Deus, em nome de Jesus, repreenda todo espírito de enganação aí. Em nome de Jesus. Para que vocês não sejam enganados. Então, conheçam o Senhor, tenham um relacionamento com Ele. E você vai saber diferenciar a voz do Senhor em nome de Jesus. E precisamos muito discernir a voz do Senhor. E ó, só tapão na cara. Tapa, café e Bíblia. A gente vai mudar o nome do podcast. Ai, Jesus. Tá, bate aqui. Mas bate aqui. Antes bate muito na gente, até a gente preparando isso aqui, Nossa. né? O próximo episódio também tá babado, hein? A gente vai fazer o próximo aí, tá babado. Oh, Spoilers. Spoilers. Qual é a próxima? Vamos pra próxima já. Ui. Que 10 horas da noite. Mudança drástica. Essa daí foi da Dona Tayane. Não, a Tayane, gente, ela falou assim, hoje eu vou complicar a vida dessas meninas aí. Vou até ler aqui a pergunta dela, tá, gente? Expor, não sabia nem se era pra expor, menina, mas... Tayane, um beijo, a gente te ama. Boa, obrigada por expor a gente. Você mora no nosso coração. É a pichuruca. É a mamute. Mamutinha. Opa, Não sei. amiga, tem que voltar lá nos arquivos. Ai, foi mal. Tayane tava ali inspirada, gente. No dia das perguntas ela Nossa. tava inspirada, cara. Ela mandou milhares, assim, ó. Uma atrás da outra. Aqui. Só da Tayane. Olha, vou ler aqui a pergunta dela. Mudança de visão tão radicalmente a ponto de beirar a ignorância. Acho que já aconteceu com todo mundo. Deixa eu voltar lá pra live. Mas, Pera. É que eu quero entender isso um pouquinho melhor antes de eu responder. Tá no meu. Tá aqui pro meu. Ah, tá, desculpa. Grande parte eu me identifico e me coloco no lugar de muitas outras pessoas. Faz sentido. Isso. Essa mudança drástica, eu tinha até conversado um pouco com ela sobre isso. Mas é uma coisa que eu não queria entender. A mudança drástica com você ou com outras pessoas e você enxergar isso sendo novo convertido? É isso que eu não entendi. Fala aí, Thay, já que você tá aí... Tá on, tá assistindo. On.
A mudança drástica vinda de você mudar drasticamente, ou outra pessoa mudar drasticamente e você como nova convertida, você vê isso? Com outras pessoas? Tá. Eu tenho que controlar minha boca aqui. Então, aqui ó, o que a gente tinha conversado aqui sobre isso, e ela falou assim, ó, a gente tem uma mudança tão drástica de vida, de costumes e tudo mais, que a gente acaba se fechando pra tudo, e nada mais importa além da nossa opinião. E nós queremos fazer com que as pessoas entendam e queiram, as pessoas entenderem e quererem a Deus como a gente quis, mas de uma maneira mais apelativa, entendi. Tipo assim, a gente é levado pra esse mundo, né? Vai falando aí, Taiane, se estiver errado. A gente é levado pra esse mundo do evangelho e a gente é moldado por isso. Sim, a gente tem esse encontro e a nossa visão, como se nossa visão mudasse tão drasticamente assim, que a gente quer meio que empurrar isso sobre as pessoas. Mas não mais de uma forma com amor, mas é empurrar aquilo, tipo, isso aqui é bom, vai, toma, vai. Enfiar a goela abaixo, sabe, das pessoas. Essa minha forma de agir é certa, eu fui moldada desse jeito. E ver as pessoas fazendo as coisas de errado, assim, entre aspas, por exemplo, o que eu fazia antes. Estava lá na roda de amigos, bebendo e tal, e mudei completamente de visão. Não tô mais fazendo isso, glória a Deus. Mas eu chegar para aquelas pessoas e querer enfiar que aquilo é errado, sabe? Mostrar para aquelas pessoas e mudar tão drasticamente a ponto de julgar as outras pessoas. A ponto de, tipo assim, isso. É isso aí mesmo, Thay? Ela falou que sim, exato. Tá. Primeiro, a gente... Eu não sei se eu passei muito por isso. Você se identifica com isso? Infelizmente não. Por quê? Vou explicar, tá? Eu nasci na igreja. Berço evangélico. Então, por muito tempo, eu fui criada com isso em cima de mim. Exato. Até o ponto de que eu quis me distanciar disso porque eu não conhecia Jesus. De verdade, né? Eu e Jesus, assim, a ponto de ter uma maturidade de conhecer Jesus, ter uma vida com Jesus. Então, quando eu voltei para a igreja, eu tinha muito certo na minha vida que eu não gostava das coisas serem forçadas a mim. E eu entendia que isso afastava as pessoas. Então, quando eu voltei, eu mudei drasticamente. Todo mundo muda drasticamente quando vem para o evangelho, porque não tem como não mudar, né? Jesus entra. Tem certas coisas que vai aos poucos, mas tem outras que mudam totalmente. Então, por muito tempo, eu tinha um cuidado até que extra para pregar o amor de Deus para as pessoas. E uma coisa que eu tenho muito certa dentro de mim é isso, né? Eu não quero falar e não ser. Então eu prefiro ser antes de falar para a pessoa ver aquilo e se interessar por aquilo. E não eu ter que falar, sabe? Então eu não consigo me encaixar nesse quesito. Mas eu já vi outras pessoas fazendo. Mas eu não sei te dizer assim uma forma de você evitar isso. A única que eu conheço é você entendendo o amor de Deus, você vê que conhecendo Jesus, você vê que Jesus nunca fez isso com ninguém. Sim. Jesus, ele vai e ele é amor. Então as pessoas são atraídas por isso. Você nunca viu Jesus colocando cartaz falando, vem que eu vou pregar na montanha. Não, ele chegou e ele pregou na montanha e várias pessoas foram atrás dele para escutar o que ele tinha a dizer, porque aquilo que ele dizia, ele vivia. Então as pessoas eram atraídas por isso, né? Então eu acho que para você evitar ser assim, é você conhecer diariamente quem Jesus é. Exato. Para você poder, em vez de falar somente dele, você ser como ele e a pessoa ver a transformação que ele teve em você. E assim ser transformada também. Exato. E o que eu tenho pra falar disso, o que aconteceu comigo foi assim. No começo eu fui um pouco forçada, assim, a ir pra igreja. Eu fui forçada e
N motivos, isso já passou, sabe? E, enfim. Só que eu não ia com o meu coração, sabe? Eu não ia com aquela disposição de ouvir a voz do Senhor e ter realmente um encontro com Ele ali. Eu ia porque eu tava sendo obrigada a ir. De verdade, e aquilo criou uma barreira em mim. Mas o que a palavra de Deus fala, né? Que não é nem por força, nem por violência. A palavra de Deus é pelo Espírito Santo, né? Sim. Então, o Espírito que convence a pessoa. E comigo não foi muito assim, de mudar assim ao ponto de beirar a ignorância, de me afastar completamente assim das pessoas e acabar fazendo uma acepção mesmo de pessoas. Por quê? Porque eu entendi de onde Deus me tirou. Sim. Eu entendi que eu não sou, que nem a gente fala, que eu não sou lá essas coisas, eu não era lá essas coisas, sabe? Sim. Então, isso pega muito. A gente tem que entender que o que nós somos somos pó da terra, sabe? Nós fomos tirados, a salvação de Cristo veio para todos, porque todos têm pecados. Exatamente. Não só eu só tenho pecados ou só meu irmão tem pecados. Todos têm pecados. Exatamente. Então, eu tenho que entender que eu não sou melhor do que ninguém. E se, amém, a palavra de Cristo entrou em mim, a palavra de Cristo vai entrar na outra pessoa também, não por força. Sim. Vai entrar pelo Espírito Santo, sabe? Tem o versículo, né? Isso Zacarias, que tá até pedindo. Exatamente, não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. Então eu não posso forçar a outra pessoa, porque a gente entende que conosco não foi forçado. Exatamente. O Espírito Santo não arregaça a porta, sabe? Assim, exatamente. Ele entra com educação. Eu sempre ouvi isso, quem arregaça a porta, quem entra sem ser convidado é Satanás, não é Deus, sabe? Sempre ouvi muito isso. Porque o reino dos céus não é por força, que nem a gente falou aqui, mas é por entender, por ser tocado, ser revelado. E por isso ter acontecido com a gente, não de forma violenta, mas o Espírito Santo veio como uma forma agradável. E a gente tem que entender que a outra pessoa vai ser alcançada também da mesma forma, sabe? Isso que ele bate porque ele é educado. Olha só que lindo, é muito lindo. Eu acho esse versículo uma graça também. Sim. Uma graça. O Murilo estava falando, a maior ferramenta do cristão é o exemplo, exatamente. Uma das pregações uma das frases que mais tem sido ditas lá na igreja também, e sempre quem fala muito é o Carioca. Ele fala muito essa frase, que é melhor ser do que ter e melhor ser do que falar, né? Exato. Então, do que fingir. E o Tia Emília tá falando umas coisas aqui muito importantes, eu vou ler aqui rapidinho. Então, ele falou aqui, eu acho que as nossas atitudes acabam mostrando para as outras pessoas o quanto que você está vivendo nesse momento é muito bom, exatamente. Não é preciso enfiar a goela abaixo, até porque o Espírito Santo que trabalha sobre a vida daquela pessoa e ela também vai ser tocada, constrangida, transformada, etc. Então, e a Júlia falou, o testemunho é incrível. Exato. E é isso que muda. É o seu testemunho. Uma vez foi um questionamento muito meu, até com os nossos pastores, assim, como que eu posso falar do Senhor, sabe? Como que eu falo assim do Senhor sem ser invasiva? E foi até o que o nosso pastor nos falou assim, o seu ser, as suas atitudes vão falar mais do que suas palavras. Exatamente, o seu posicionamento, né? Vai falar mais do que você abrir a boca e dar lá um discurso que às vezes as pessoas não estão ouvindo, mas as pessoas estão atentas, te olhando o tempo inteiro, sabe? Então, se tornar a Bíblia, a gente tem que se tornar a Bíblia viva, sabe? E eu vi até uma frase, eu não sei onde foi isso, mas você pode ser a única Bíblia que aquela pessoa vai ler. Exatamente. Porque muitas pessoas não têm acesso, muitas pessoas não estão vendo isso. E quando a gente lê, se transforma, isso é uma transformação contínua, gente. E a gente busca essa transformação, sabe? E quando a gente vai se transformando nisso, as pessoas notam que tem algo diferente. As pessoas notam que ali tem algo, sabe? Então, não é sobre forçar, é sobre primeiramente ser. Porque muitas vezes a pessoa tá forçando algo que nem mesmo ela é, sabe? Querendo cobrar de outra pessoa. Mas é sobre mostrar nas suas atitudes. Pelo Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus. Uma frase que eu vi, que eu até falei quando eu preguei lá da igreja, que eu falei assim: as pessoas se esquecem do que ouvem,
mas se lembram por muito tempo do que vem. Exato. Então, às vezes você fala de Deus e as pessoas esquecem. Ou elas não veem isso na sua vida, então elas não levam a sério. Mas aquilo que elas veem, elas se lembram por muito tempo. Muito tempo. E quando elas estiverem passando por algo que elas não souberem pra onde ir ou com quem contar, elas vão lembrar daquilo que elas viram em você. Exato. Entendeu? Então não é sobre mostrar, né? Sobre ser. Exatamente. É o que vem de dentro, transforma dentro, né? E... lacre atrás de lacre, então essa reflexão. Eu acho, assim... A gente tem mais alguma coisa? Tem sobre conversar com a liderança. Foi da Tayane também, Tayane. A gente vai terminar com essa, que é a última, graças a Deus a gente vai terminar. E... porque por vários motivos. Um, que tá tarde, a gente tá bem longe de casa hoje. Perceberam? Cenário totalmente novo. Hoje estamos de frente com o Belly Bia. E segundo é que a gente usa aparelhos da Apple e isso daí precisa de um carregador junto, né? É. Então a gente tá... A bateria aí tá indo com Deus, tá indo com Deus. Ela tá decidindo descansar. Então a gente vai terminar com essa última, que é sobre como... conversar com a liderança. Peraí que eu vou pegar aqui a pergunta dela certinho. Que é melhor, mais fácil. Isso. Mas logo quero dizer... teoria estava certa. Qual era a teoria? Que teoria, menina? Eita, é sobre ser, o Murilo falou. Lacre atrás do lacre. Ai, Jesus. Tô amando essa reflexão. Glória a Deus, a gente também. Deus tá falando bastante aqui com a gente. É meu. Oh, minha vida. Vamos lá para última questão do Pod Café de hoje, que foi ao vivaço, cara. A gente tá deixando salvo. Por favor, compartilha com aquele amigo que não esteve aqui pra ver com a gente. E a gente precisa, né, compartilhando aí pra alcançar mais pessoas. Então compartilhem depois que a gente sair daqui da live. E quando a gente estiver lançando caixinhas de perguntas, não entendi, a live toda terça. Gostou, né, Murilo, da bagunça? Mas eu garanto que vai ter live novamente. Nossa ideia é ter mais, sim. É super legal, né? Poder fazer isso interagindo, as pessoas comentando e... Mas é tudo com permissão e ordem de Deus. Hoje foi ordem, muita permissão de Deus. E da próxima vez também vai ter que ser. Olha, a pergunta da Thay é conversar sobre experiências do passado com a liderança da igreja. Tirar dúvidas de coisas que para cristãos são óbvio, mas para eles ainda restam perguntas. Não entendi, para eles ainda restam para quem? Para, tipo, os novos convertidos, sabe? Tá. Para aqueles que, para outras pessoas ali que estão mais tempo, pode ser óbvio, mas para eles ali tem dúvidas ainda, sabe? Eu acho que essa é mais fácil de que tipo assim, eu poderia até começar. Só que essa minha coisa de hierarquia, ela vem, de muito antes. Então eu tenho... E outra coisa que meu líder é muito amigo meu há muito tempo. Então eu tenho muita mais facilidade de falar com ele. Entendi. Eu acho que é entender que os líderes, eles estão ali numa posição de ajuda, né? Eles estão ali numa posição que não é uma posição de julgamento. E, ou seja, você está com dúvida, tem que perguntar. Senão sua dúvida não vai ser esclarecida, sabe? Então não tem que ter medo e nem vergonha. E eles têm discernimento para estar aí. Ali o Senhor vai dar discernimento para eles. Eles não têm essa de que, ai meu Deus, isso é óbvio. Não, eles sabem. Eles passaram entender que eles passaram pela mesma luta que você. E que eles estão ali para ser um apoio, uma ajuda. Exatamente. E não para ser um julgar, sabe? E também não se baseia, tipo, aquelas pessoas que estão aqui mais tempo sabem, sabe? Então, eu não sei ainda. Cada um tem seu tempo, tem tempo determinado para todas as coisas. Então, se você não sabe ainda, vai chegar o seu tempo de saber. Exatamente. Então... Mas se você perguntar, né? Isso, quebra isso. Vai conversar com seus líderes, vai pedir orientação para os seus líderes. Tem esse acesso, sabe? E uma coisa que o próprio líder, citando o líder novamente,
Mas ele mesmo já me falou uma vez, eu prefiro que pergunte a pastora, a própria pastora falou isso, né? Ela falou, eu prefiro que pergunte e que fale quando ainda tá no começo, do que não perguntar, fazer tudo errado e depois vir com os cacos quebrados. Virar uma coisa ruim. Então, independente do que seja, pastora, é pecado fumar? Vai perguntar. Se não tá com certeza ainda, vai perguntar, entendeu? Não é óbvio demais, pra ninguém é óbvio demais. E tem bastante dúvidas sobre questões sexuais, né? Então pergunta, conversa, sabe? Com aquela pessoa ali, com seu líder que você tem intimidade. E que tem discernimento. Isso. A gente não vai conversar com quem tá na mesma escalinha que você não, porque não dá certo. Não, tem que ser ali uma pessoa responsável ali, que Deus colocou, né? Deus ungiu aquela pessoa ali pra estar ali pra te ajudar. Exatamente. Acho que a gente tem que quebrar isso. Não tem por que a gente ter medo de Não. conversar, né, com os líderes. Se ele tá ali é porque Deus colocou Isso. e deu toda a sabedoria, todo o discernimento, todo o estudo pra ele poder e é aquilo, né? Não dizendo que teu líder tem mais intimidade com Deus, Não. mas é porque ele já tem uma vida maior de intimidade com Deus. E pra quem, tá falando de novos convertidos, pra quem tá começando é importante ter esse apoio. Como um bebê vai andar sem alguém que não segurar a mão dele ali, Exatamente. sabe? Por um tempo, até ele aprender a andar com os próprios passos. Então, é muito isso, né? Vai te pastoreando ali, vai te ajudando, sabe? É pra isso que ele tá ali. Então, não tenha medo, fala mesmo. É aquilo, eu já falei também no episódio do arrependimento, né? Que a gente falou sobre o confessar. Fala mesmo, confessa mesmo pra ele, porque ele é a pessoa que Deus colocou ali pra fazer. Ele ou ela, né? A gente tá falando ele porque a nossa são 3 homens e 3 mulheres, né? Hoje. E fora os pastores. E fora os pastores. Então a gente tem eles e elas. Mas vai falar com essa pessoa que Deus designou na sua igreja. E se você quer falar do seu passado, eis que tudo se fez novo, já vamos começar por aí. Isso. Mas se algo do teu passado ainda é uma dificuldade para você, sim, isso é um confessar. Então não é só você pode, você deve. Uhum. Deus fala, confesse seus pecados. E se ele tá te amargurando ainda, se ele tá te trazendo uma culpa, confessa mesmo, porque aí você se liberta disso, né? E, gente, isso é bíblico, tá? Sobre confessar uns aos outros, sobre se ajudar em oração, tá em Tiago. Eu não lembro que parte de Tiago tá, mas tá falando que a gente tem que se ajudar um ao outro, sabe? Exatamente. Em oração. E eles estão aqui pra isso, não estão pra julgar você. Seu passado já foi, sabe? As coisas que você fez no passado, tudo aquilo, se ainda te incomoda alguma coisa, você precisa de ajuda, sabe? E a gente sabe também porque isso acontece, gente. E eles estão ali pra isso mesmo. Já contei testemunho. Eu era presa por algo que só passou quando eu fui lá encher o saco do líder. E outra coisa, eles não cansam, porque eles estão ali pra isso. Então Deus sustenta eles. Claro, é igual na nossa igreja. É um líder e ele designou... como ele chama? Colaboradores? Não, é alguma coisa assim. Facilitadores. Então, é um líder e aí ele chamou mais 5 para ajudar ele nessa missão. Então, pra gente não ter que levar tudo pra ele também, a gente leva cada um tem o seu facilitador e a gente leva pros facilitadores. Que se eles não conseguirem resolver, aí sobra a escadinha, né? Exato. E isso aconteceu com Moisés também, lá em Êxodo, a gente vê na história, né? Que Moisés era o líder, e aí todo o problema que tinham, levavam pro Moisés. Até que o sogro de Moisés veio e falou pra ele dividir, e Deus guiou ele e deu pra ele ali pessoas que pudessem controlar as tribos. E outra, orem, né? Orem pelos seus líderes. Exatamente, pra ele poder aguentar tuas A bombas. gente tem que ter esse hábito de orar pelas pessoas que estão ali sustentando, né? Porque as nossas orações ajudam essas pessoas também, sabe? E é muita barra, né, gente? A gente não tem ideia. Fala aí, tio Emílio, fala facilitador. A gente tá com 2 facilitadores aqui, né? Ele e a Camila. E eles são bênção nas nossas vidas. Não são os meus facilitadores, porque a minha é a Letícia, que não está presente, eu acho.
Mas também me ajuda muito. Toda vez que eu preciso de oração, essa menina se põe assim, como um escudo, assim, junto com Deus e orando por mim. E é isso, é você também tem essa intimidade, né? De poder conversar mesmo. Ter uma amizade ajuda muito. O seu líder, ele tá aí pra isso também, pra ser seu amigo, né? Nós somos todos irmãos, fazendo parte do mesmo reino, que, né, estamos aí pra se ajudar, estamos aí pra orar uns pelos outros, pra aconselhar uns aos outros. E entender também que o seu líder, ele não é de pedra, né? Ele é um ser humano que precisa de oração, precisa de ajuda. E que precisa muito também que você seja compreensivo com ele. Aqui, Camilão. Camilão é tudão. Você é incrível, sabe? Me perdoa, Camilão. Eu tenho que orar mais por você. Ai, Camila é incrível também, incrível. Tio Emílio, a Alete, só Todos, gratidão, gente. sabe? No Pedro, coração Maria. por todos. E sim, vocês ajudam demais, parabéns aí. Que Sabe? Deus continue Deus abençoando abençoe vocês. vocês mesmo. E é isso, gente. Eu acho que esse fica aí pra esse quesito de conversar. Crie mais intimidade com a sua liderança. Converse, explana mesmo para a sua liderança os seus problemas, as suas dificuldades, porque a gente não vai resolver calado. Claro, primeiramente tudo para Deus, derrama Exato. tudo nos pés do Senhor. E o Senhor vai falar se é bom que você compartilhe isso, tem coisas que também não precisa, que são coisas que você resolve ali no seu íntimo. Mas aquilo que está te perturbando há muito tempo e você sabe que você tem que compartilhar, vá e converse. Isso. Se o seu líder não te deu essa liberdade ainda, vá falando com o Senhor para que Deus abra essa porta para você. E outra, né? Você vai sentir mesmo quando for essa necessidade de falar. Não é também ficar lá batendo lá toda hora, mano. Eu comi um pão Não, no jejum! Gente, pelo amor de Deus, vamos facilitar também, né? Pelo amor de Deus, seja você o primeiro facilitador. É aquilo que tá te perturbando ali, que você não consegue deixar, sabe? Exatamente. Tá ali martelando na sua mente. Então, acho que é isso, né? É isso. Eu acho que esse foi o podcast de hoje. A segunda parte dos problemas do novo convertido. Exato. Nós vamos orar? Terminar, né? A gente vai tentar também. A gente vai tentar passar o vídeo pro Spotify e YouTube, não é certeza, Exatamente. tá? Mas qualquer coisa tá aí no Insta. E agora vamos orar. Então, se você tá aí também, ora conosco, esteja em espírito. Concordante. E a gente sempre ora no final sobre os temas que a gente falou. Então, hoje a gente vai estar orando sobre isso. Tá bom? Amém. Amém. Hoje é você. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos primeiramente te agradecer, Senhor Deus, por esse momento, Senhor Deus, de conversa, Senhor Deus, de esclarecimento, Senhor Deus, que o Senhor nos deu, Senhor, foi nos falando, Senhor Deus, conosco, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por esse dia, obrigada, Senhor Deus, por termos levantado, Senhor Jesus, por tua misericórdia, Senhor Deus, na nossa vida sempre. Pai, queremos estar aqui, Senhor Deus, orando e pedindo, Senhor Deus, para que toda religiosidade venha a ser quebrada, Pai. Amém, Senhor. Tudo aquilo, Senhor Deus, que nos impede, Senhor Deus, de se achegar a Ti. Paradigmas, Senhor Deus, Pai, tradições que nós mesmos criamos, Pai, tradições humanas, que nos impede, Senhor Deus, de se achegar aos Teus pés, Pai, que venha a ser quebrado em nome de Jesus. Amém. Que nós venhamos, Senhor Jesus, ter o real significado do véu rasgado, Pai, que a gente venha ter acesso, Senhor, meu Deus, e tudo foi liberto. Amém, E tudo foi consumado, Senhor, meu Deus. Queremos também estar orando, Pai, para nos achegarmos mais a Ti e ouvir a Sua voz, Pai. Amém, Senhor Deus, tira todos os tampões, Pai, dos nossos ouvidos, Senhor Deus, tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz, Pai, no nosso dia. Muitas vezes as distrações, Pai, que vêm na nossa vida, Senhor, meu Deus, que nós mesmos colocamos, Pai. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a ouvir a Sua voz, a estar em espírito contigo, Pai, todos os dias, Pai, a ter, Senhor, meu Deus, esse prazer de Te contemplar, Pai, realmente Amém. tudo, Senhor, meu Deus, ouvir a Tua voz, Pai, em todos os lugares, Pai, cria em nós, Senhor, meu Deus, Pai, esse espírito, Senhor, meu Deus, essas pessoas, Pai, que ouvem a Tua voz, Pai. Também queremos pedir, Senhor Jesus, que todo, Senhor Deus, medo de conversar com a liderança venha a ser quebrado, Senhor, meu Deus. Que venhamos ter esse hábito, Pai, de confessar, Senhor, meu Deus, Pai. Isso, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa também estar indo de encontro, Senhor, meu Deus, as pessoas que se colocaram na posição que o Senhor
colocou na posição, Senhor Deus, de interceder por nós, Pai. Capacita ele, Senhor meu Deus, e reforça, Senhor meu Deus, as suas forças sobre a vida dele, Senhor meu Deus. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. E abençoe, Senhor meu Deus, nosso final de noite. E é isso. É isso, galera. A gente vai lançar de novo a caixinha do amor lá sobre o que não é amor. Isso. Spoilers. A gente lançou semana passada, a gente teve muita resposta. Muita resposta mesmo, Muita gente. resposta mesmo. É que é muito fácil falar o que é amor, né? E ficar pensando sobre o que não é amor. Exatamente. E se esse episódio sair, esse episódio é dedicado especialmente às mulheres. Porém, homens, assistam também, porque é pra vocês também. Mas Pra todos. pra todos. Pra todos. Vamos abranger o amor com Deus, o amor com o Com outro. família, com amigos e relacionamentos Isso. românticos, né? Então, muito feliz com essa live. Ah! Ai, a gente amou fazer live, cara. Faria toda terça-feira, se puder. Fazer live. Ai, Jesus. Falar assim sustenta com o nós. pessoal, meu Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês também. Amém. Amamos vocês. Muito, muito, muito. E muito. fiquem de olho aí nas redes Isso. sociais, então. E obrigada por permanecer aqui, por interagir. Obrigada por ter falado, por estar aqui. Foi massa demais o tempo com vocês. Foi com vocês também. Incrível, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que isso venha a ser reforçado nas nossas vidas sempre, né, Em gente? nome de Jesus. Porque, que nem a gente sempre fala, às vezes a gente acaba nos esquecendo e olhando, desviando os nossos olhares para outros lugares, mas que o nosso olhar venha voltar, sabe? Para esse lugar de fixar os nossos olhos no Senhor. E é isso. Um beijão e até o próximo episódio. Tchau.